Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza nessa manhã, tarde e noite? Não sei quando é que você está assistindo isso, mas quero dizer que eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo com o papo de hoje, porque, cara, eu vou bater um papo com um dos caras que eu tive o prazer de acompanhar a carreira dele, né, indiretamente em várias circunstâncias, e hoje, cara, muito feliz e orgulhoso de poder estar conversando com você, porque, Max, para mim você é uma puta referência de um cara, conquistou, construiu por causa do teu trabalho, teu esforço, sem demérito algum, muito pelo contrário. Cara, acho que é um dos papos mais legais, porque eu lembro da primeira vez que eu vi o seu vídeo assistindo Resident Evil lá atrás, hein, cara? Cara, pra mim é um grande prazer estar aqui com você hoje, conversando com a galera, inclusive, pessoal aí, muito obrigado por vocês estarem acompanhando, né, nos ouvindo, nos assistindo, e pra mim é um grande prazer, cara, você, na verdade, a gente vai conversar sobre vários assuntos aqui, mas você é um dos grandes responsáveis, você falou indiretamente, mas eu diria que diretamente pela motivação que eu tive ao longo da minha carreira, para poder ter crescido e estar aqui agora, inclusive. Não, Obrigado. Feliz pra caramba, cara. Feliz pra caramba. Eu acho que vai ser demais. um papo maior, porque assim, é engraçado que a gente já se conhece o quê? Foi BGS? Não foi antes, pô. Cara, foi desde o evento do Injustice. Acho que foi lá que a gente se falou a primeira vez. Exatamente. E, cara, acho que a gente tá falando ali 2015. Acho que 2016, eu acho. 2016. Acho que foi, se eu não me engano. Exatamente. E é muito louco, cara, porque assim, eu acompanho o teu canal, eu lembro até hoje, eu falo pros meninos, eu peguei o teu canal, acho que você tinha 16 mil seguidores quando você começou o teu canal. Faz um tempo. E eu sempre vinha falando com os meninos lá, e é engraçado porque eu acompanho o Max há um tempo, e desde a primeira vez que eu te vi, cara, eu já vi que você é um cara que você tem, acho que, alguns princípios muito importantes, né? Você é um cara extremamente criterioso no conteúdo que você cria, extremamente profissional na escolha. Eu lembro que, assim, você falava, cara, eu vou juntar essa grana para comprar essa câmera, para poder melhorar o cenário. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, cara, quando a gente começou a bater esse papo. Acho que é animal, e por isso que eu falo, eu fico feliz, porque é disso que eu tô falando, que é ser a profissão criador de conteúdo, cara. Acho que não sei nem se você se denomina assim, porque acho que você tem outras frentes também além disso, né, Max? Cara, hoje em dia eu até ouvi um termo uma vez que eu levo, que eu sou a eu presa. Que é uma empresa que sou só eu. Não só eu exatamente, porque a Pam, minha namorada, ela me ajuda muito, mas eu digo assim, são muitas coisas que envolvem a criação de conteúdo, né? Você que trabalha também nesse meio já há bastante tempo, você conhece bem, você sabe que são muitas coisas que é desde você ter o conteúdo em si, a parte criativa, a parte de você estar ali em frente às câmeras, a parte por trás também, né? Você conseguir fazer tudo para que a estrutura do canal funcione, não só o canal hoje em dia, né, Instagram, redes sociais, entre outras muitas coisas, então realmente assim é algo que exige bastante dedicação e eu fui aprendendo ao longo do tempo, realmente, né, é algo assim que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E não é fácil, tem muita gente inclusive que acha que é fácil, o cara tá sentado ali jogando joguinho. Não, galera, não é. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né, cara? Várias vezes, cara, porque assim, eu até entendo, eu não acho que seja uma coisa que venha, assim, de forma pejorativa exatamente da maioria, eu acho que é uma percepção, né, a pessoa olha ali, você tá sentado, mas assim, se a pessoa parar pra tentar fazer isso, ela vai começar a ver que os empecilhos e as dificuldades vão surgindo, mas faz parte, né, eu acho que faz parte da coisa, mas eu acho que assim, um criador de conteúdo, eu acho que é uma boa definição, assim. Puta, animal, cara. E, cara, acho que primeiro que eu quero deixar aqui só para abrir, Max MRM, Max, para te encontrar, que eu gosto de abrir falando assim, puta, já gostei do cara, onde eu encontro ele nas redes sociais? Então tem YouTube, Instagram, conta pra gente, cara. Então, ó, vocês me encontram como MaxMRM, basicamente no YouTube, né, que é o meu canal principal, e eu tenho Instagram, Twitter, Facebook, então vocês me encontram em todas as redes sociais como MaxMRM. Boa, maravilha. Só procurar lá que eu tô por aí. É isso. Achar um cara bonito sou eu. Inclusive com essa mesma tela, com essa mesma cara aqui, né? Eu tô usando o mesmo sistema de facecam que eu uso geralmente pros vídeos, aí é assim, você me vê assim, sou eu. Boa, maravilha. Cara, Max, acho que aqui na Tóquio, cara, nossa ideia, né, é contar um pouco de histórias, né? A ideia da gente é trocar boas histórias, acho que boas histórias inspiram, alegram, divertem, enfim, é um pouco disso. E uma das coisas que é curioso, assim, eu te conheço há um tempo, acompanho você há um tempo e tudo mais, acompanhei parte da sua história, dos conteúdos, dos papos que a gente teve pontualmente, mas, cara,
da onde surgiu o Max MRM de hoje, né? Eu acho que isso é uma curiosidade que eu tenho, inclusive, falar assim, puta, cara, da onde vem todo esse, cara, esse teu empenho, esse teu cuidado e tudo mais? Eu sei que isso é uma coisa que você já vinha na mente desde lá de trás, né, cara? Da onde surgiu o Max MRM, cara? Cara, olha só, eu vou resumir um pouco aqui, né, a história de cada indivíduo, né, no mundo, ela é sempre muito complexa. Eu acho que cada um que tá nos ouvindo aqui, você e todas as pessoas, tem uma história muito complexa. Eu vou fazer um resumão aqui. Então, basicamente, o que acontece? Eu vim de uma origem muito humilde, tá? É muito humilde, que eu quero dizer assim, eu passei muita dificuldade financeira, né, meus pais, eles não tinham dinheiro, a gente morava em condições bem precárias e... Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade em ter as coisas, em conseguir as coisas. Estudei em colégio público, meus pais não tinham carro, enfim, eu não tinha condições financeiras nunca, inimaginavelmente, para, por exemplo, estar aqui agora com esse setup, esse equipamento que eu tenho aqui. Uhum. O que acontece é assim, pelo menos uma coisa que me foi ensinada desde sempre foi a perseverança, ser uma pessoa que buscasse os seus objetivos independente da dificuldade, porque na vida a gente tem uma pirâmide social, digamos assim, em que algumas pessoas já nascem um pouco mais em cima, outras um pouco mais embaixo, então assim, é natural que algumas pessoas tenham mais barreiras que as outras, né, acontece. Então eu nasci em um ponto em que realmente era bem complicado, assim, eu não tinha perspectiva de melhora, não tinha como, né, mas essa ideia de perseverança, de buscar os objetivos, foi algo que sempre me motivou, por mais que eu via uma dificuldade, né. Então, em determinado momento, eu continuei estudando, inclusive, como eu falei, eu estudava em escola pública, uma época eu tinha que pegar 2 ônibus, eram praticamente 4 horas para ir e voltar da escola. Caraca, cara. Eu acordava quase... praticamente meio período só em trânsito. Só em trânsito. Então, assim, eu acordava, sei lá, 5 horas, antes das 5 para chegar à escola às 6 e pouco, eu acho que era 6, eu acho, se eu não me engano. Uhum. Enfim, era complicado. Mas, enfim, aí foi passando o tempo e aí eu entrei em um momento em que eu precisava já me ingressar no mercado de trabalho, né? Mas eu não tinha como eu ter uma boa formação acadêmica, assim, alguma coisa, porque eu estava em um momento em que ou eu trabalhava ou eu estudava e eu tinha que administrar esse meio termo aí. Comecei trabalhando, trabalhei de várias coisas, ajudante de ourives, trabalhei de entregador, entre outras coisas, mas sempre com alguns focos, principalmente em relação a, cara, eu gostaria muito de trabalhar com algo que eu gostasse. Uhum. Então, eu tenho, assim, 3 coisas que eu gosto muito como hobby, que é motocicleta, né, o motociclismo, fotografia e games. São 3 coisas que me acompanham sempre, eu sempre gostei desses temas. Boa. Eu lembro até um dia que eu fui fazer um teste, né, para ver como é que era a coisa de você ser piloto de motocicleta. E o cara, curso... você foi atrás de ser piloto de motocicleta? Eu fui, de corrida. Animal. Só que assim, eu parei na porta, porque quando eu soube o valor do curso, eu já desisti. Falei, não dá. Não tem como. Esse aí, pelo menos por enquanto, eu vou desistir, né? Aí eu acabei conseguindo um emprego em uma lan house, né? Comecei a trabalhar numa lan house depois de um tempo. E aí comecei uma outra parte disso, que era a fotografia, que eu também gostava muito. Então, assim, eu não tinha acesso a cursos, eu não tinha acesso a equipamentos de qualidade. Comprei uma câmerazinha lá parcelada em 12 vezes, comecei a brincar com aquilo ali. E aí entra um ponto que eu acho que também é outro que eu sempre levei muito, assim, você tentar o máximo possível, se você não tiver condições de ter um curso, alguma coisa, ser autodidata, buscar informação. Mano, tá aí, internet tá aí hoje em dia. Eu cheguei a buscar muita informação em biblioteca pública, né? Mas hoje em dia tem a facilidade da internet, então eu fui buscando informação, aprendi, né, a parte técnica da fotografia de uma maneira bem profissional e comecei a trabalhar com fotografia. Uhum. E sempre mantendo os games, que o game é algo assim que me acompanha como divertimento, como escape, digamos assim, né? Desde sempre. Sempre gostei de jogar, sempre que eu tive oportunidade, o meu primeiro console, jogar na casa de amigo, era algo que realmente eu gostava muito, né? Boa. E sempre tava ali, no backgroundzinho ali e tal. Em determinado momento, se eu não me engano, foi em 2013, se eu não me engano, não foi antes um pouco. Não vou saber a data, precisar a data exata, mas surgiu o YouTube, né, essa plataforma de mostrar ali vídeos e tal do seu dia a dia, entre outras coisas,
E aí eu tive a ideia de gravar algumas cenas ali com uma câmera externa mesmo, tipo da tela, assim, tá ligado? Pegar a câmera e gravar da tela, que nem era a minha câmera nessa época. Cara, que gravava a tela do computador ali, do game, no caso do console ali, sei lá. Do console. Eu ia na casa do meu primo, pegava a câmera dele, que era uma câmera melhorzinha, botava ali, e a ideia era gravar alguma coisa que fosse interessante, engraçada, divertida, e mostrar pros amigos, pros primos, as pessoas mais próximas. Não tinha ainda essa ideia de... Como é que se chama? De entretenimento, assim, pra muita gente, né? Uhum. E aí, já nessa época, começaram a surgir canais realmente de gameplay. Assim, o cara que tinha uma placa de captura, que tinha um computador, aquela coisa um pouco mais já, assim, voltada levemente ali pro profissional. E eu falei, cara, que legal, né? Seria bacana. Mas, infelizmente, por conta da parte financeira, eu não pude levar essa ideia mais para frente, né? Acabei adiando. E em meados de 2015, eu já trabalhava, né? Já há bastante tempo e tal. E aí eu comecei a adquirir alguns pequenos equipamentos, um computadorzinho, até brinco que era o computador da Xuxa, o famoso Xuxão. A galera que acompanha o canal me zoa até hoje, que era o Xuxão. Uma câmerazinha, uma plaquinha de captura ali. E aí eu comecei a postar, né? Postar com frequência. E a partir daí, né, realmente o canal começou a se desenvolver. Eu vi potencial tanto na parte profissional da coisa, né, comecei a estudar a plataforma, e também na parte na qual eu me sentia totalmente feliz com o que eu estava fazendo, totalmente satisfeito, né, o famoso juntar o útil ao agradável. Perfeito. E basicamente essa é a trilha inicial da coisa, assim. Claro que é muito mais complexa do que eu falei, né? Sim, assim, mas basicamente é isso. Muita perseverança, buscar sempre melhorar, e graças a isso aí, eu acredito que eu tô aqui hoje em dia, assim. Não, animal, cara. E você sabe que você falou um negócio muito curioso, que assim, eu lembro que um dos vídeos que eu mais me divertia com você, e que eu acho que vem desse insight teu aí, de, cara, pegar e gravar umas coisas divertidas e tal, que eram os vídeos do Hot Dogs. As hackeadas. Cara. Tem até o famoso cleanbacks, né? O lift do cabelo. Que isso, inclusive, depois tem que parar de fazer por causa da voz, que imagina o tanto. Cara, acabou com a minha voz aquilo ali, mano. Mas, cara, era engraçadíssimo, cara. Era engraçadíssimo. E eu lembro que é curioso, porque era bem isso, assim. E, cara, você falou duas coisas que eu acho muito legais aqui, né? Tem esse lance de você já tinha uma inclinação muito forte. Eu acho que, cara, isso é muito notável em você, assim. Porque eu lembro quando eu te conheci, uma das paradas mais legais foi assim... Quando você cria o conteúdo, em todo o conteúdo que você criava, você se preocupava com a qualidade da imagem, você se preocupava assim, galera, tô investindo num equipamento para poder colocar uma coisa melhor para vocês assistirem. Nas lives que você faz também tem muita preocupação em, responder alguém, né? Você tem a Pan, que nem você falou, tem a Pan te apoiando aqui, entendendo o que todo mundo tá falando, para trazer a comunidade para perto, para ajudar na criação, né, de um conteúdo mais interativo, mais bacana. E eu acho que sim, cara. Eu sei, inclusive, já ouvi isso de muitos criadores de conteúdo, e aí eu quero fazer uma provocação para dizer que mágica que você faz aí, porque é o seguinte, tem uma galera que a gente conhece, o Dava, enfim, uma galera que a gente conhece que são criadores de conteúdo de games e que tem uma equipe por trás. Sim. Para os caras poderem tocar o volume de conteúdo, aquela coisa toda. Sim. A mágica que eu quero entender do outro lado é, cara, como é que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Porque, cara, a gente sabe, é um puta de um trampo você criar o conteúdo, pensar no roteiro, ir lá, captar o conteúdo, editar o conteúdo, soltar e depois acompanhar a comunidade, segurar a live, tal. Fora isso, as parcerias, estratégias, aquela coisa toda. Cara, como é que você faz essa mágica, velho? Que bruxaria é essa aí? Cara, Fernando, se você me permite, eu vou voltar um pouquinho para chegar até aí, tá? Boa. A começo, assim, isso que você falou de comunidade é algo realmente muito real, porque eu até falo com o pessoal aqui o seguinte... Eu vejo os meus inscritos como se a gente estivesse, sei lá, em um Maracanã lotado, fossem todos meus amigos, e a gente tá ali junto jogando. Sabe aquela coisa da galera sentar na sua sala ali e tá jogando? Então eu vejo eles, os inscritos, como se fossem amigos meus que eu não tenho um contato próximo. Então o que eu mostro pra eles ali é essa ideia, a gente tá junto ali, sabe? Pô, a gente tá jogando junto. Então a ideia foi sempre essa, criar um senso de amizade realmente, de uma forma bem expansiva, né? Afinal de contas, hoje em dia são 2 milhões de inscritos. E aí, dessa parte que você falou, eu queria fazer um adendo de uma parada que eu acho que eu já comentei com você, mas eu sou obrigado a falar aqui, que é aproveitar a oportunidade. Cara, você foi um dos grandes incentivadores para isso tudo. Por quê? Gente, quando a gente cria conteúdo, assim, a gente é sozinho, a gente
tá ali na nossa toca, a gente tá no nosso quartinho ali, a gente não tem visão do que tá acontecendo, né? Então é tudo muito intimista, você tá ali com o seu computadorzinho, seu videogame dentro do quarto, você não sabe o que tá rolando. E aí surgiu... sai de noite dele, inclusive, né? Exatamente, ou às vezes nem sai, às vezes exato, ciclo. Né? Eu passei já semanas sem ver a luz do sol, assim, Caraca. direto, direto, gravando. Mas, enfim, um dia eu recebi um convite, gente, para um evento no qual eu não tinha grana para ir. E aí eu falei, cara, eu queria muito ir nesse evento, mas eu não vou poder ir. E aí eu falei com alguns amigos meus, eles falaram, cara, eu banco isso aí pra você, você tem que ir nesse evento e tal, vai lá e tal. No final das contas eu consegui ir pra esse evento, foi o primeiro evento que eu fui, e quando eu cheguei lá, que foi até o evento que eu te encontrei, eu percebi duas coisas. Primeiro, a grandiosidade desse mundo dos games em termos profissionais, cara, era uma estrutura gigante, grande, uma coisa sensacional. E a outra coisa que foi o acolhimento que eu senti. Posso citar, tem vários, né? Você, o Rafa, o Carlão, o Isma, o Fabão, que foram os caras que eu tive o contato ali, né? Os meus amigos criadores também, o Agaso, o Lucky, que eu conheci pessoalmente ali. E assim, cara, foi um acolhimento, uma sensação de carinho que vocês tiveram para comigo e de incentivo que, cara, aquilo expandiu a minha mente completamente em relação ao que é a criação de conteúdo, profissionalismo e tudo mais. Assim, vocês realmente deram uma clareada no meu caminho muito grande. E aí, chegando onde eu queria, no ponto que você falou, cara, eu acho que é assim, eu sempre produzi conteúdo sozinho, né, digamos assim, a Pam me ajuda na parte financeira, principalmente ali e tal, mas eu acho, cara, que é questão de administração de tempo e somado a você fazer algo que você gosta, tá? Perfeito. Eu tenho plena noção que se eu terceirizasse algumas coisas, tipo botasse um editor, um cara para fazer minhas thumbnails, daria um adianto na engrenagem, né? Tiraria carga de mim, por exemplo, mas eu gosto muito de ter esse toque pessoal, sabe? De fazer ali, de botar a edição do meu jeito, fazer a thumbnail do meu jeito, para entregar algo realmente pessoal e próximo pra galera que me assiste, sabe? Para ser eu ali em tudo. Claro que em algum momento eu acho que eu vou ter que terceirizar uma coisa ou outra, mas já nos muitos anos que eu tenho trazido de criação de conteúdo, eu tenho conseguido manter assim. É pesado, não vou falar que não é. Sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalho mais de 12 horas por dia, e isso, assim, trabalho físico, fazendo coisas, porque o YouTube, criação de conteúdo, você dorme pensando no que você vai criar, e você acorda pensando no que você vai criar. Então é basicamente um trabalho de 24 horas. Sinceramente, não acho totalmente saudável, eu já pensei várias vezes em dar uma reduzida um pouco, né, seria bom, mas pelo que eu tinha falado com você, que eu venho de uma origem muito humilde, cara, eu já passei por tanta coisa que, assim, é infinitamente mais complicada do que eu vivo hoje, que hoje, pra mim, isso é, tipo, tranquilo, tá ligado? Perfeito. Assim, eu acho que o que eu passo hoje, sim, é pesado por conta de muito trabalho, mas, por outro lado, comparado ao que eu já passei, eu me sinto muito bem e privilegiado, inclusive, né? Hoje em dia eu me sinto bem privilegiado na posição que eu tô como criador de conteúdo. Claro, graças ao meu trabalho também, né? Ajuda de todo mundo, mas me sinto bem feliz e privilegiado. Não, e isso é do caralho, cara, porque assim, você faz uma coisa que é a busca de muita gente hoje em dia, que é viver do teu talento, né, cara? É uma coisa que você gosta, é um negócio que você tem puro talento, que nem você falou, pô, tem um puta de um carinho, porque você cuida de ponta a ponta, cara. E por isso que eu falo, é animal, porque eu conheço outros caras criadores que eu falo, cara, imagina, o Max faz muita mágica ali, cara. Ele tem um trabalho artístico muito profundo, cara. E eu sei que não é normal. Quando eu falo normal, de fato, você é um fora da curva e não tem questionamento quando você fala que você tá aí mais de 12 horas aplicando e esforçando o negócio, porque, cara, se vocês verem o volume de conteúdo que o Max coloca e a qualidade desse conteúdo, é o que eu tiro o chapéu, cara, desde sempre, assim, desde os primeiros dias. Eu comecei acompanhando você na época da série do Resident Evil 4, lá atrás, cara. Então, assim, é outra pegada. Você vai dormindo, você vai criando, mas é você fazendo ali, é um negócio muito louco, cara. Sim. E eu acho que é perceptível, né? Eu acho que a galera, assim, muita gente fala comigo, fala, cara, realmente seu canal tem um diferencial, eu acho que isso é legal e tal, assim, pelo menos é o que eu busco. Inclusive, em termos de equipamento, né, que você citou, cara, eu já investi muito em equipamento, não é somente por conta, assim, eu quero botar qualidade, quero ser melhor, não é isso, assim, é tanto para que eu mesmo me sinta satisfeito com o que eu tô fazendo,
quanto eu acho que é o meu dever como criador de conteúdo, conforme eu vou tendo condições. Claro, quando eu não tinha condições, eu usava o que eu tinha, né? Tanto que em determinado momento, eu até às vezes me emociono quando eu falo disso. Sempre quando eu falo disso, eu lembro de eu fazendo. Eu tinha um headset quebrado que não tinha forro, era no plástico direto. E eu não tinha áudio, eu jogava sem áudio no jogo, cara. E eu usava o microfone desse fone como microfone, e era horrível, a minha voz parecia a do Bob Esponja, porque o microfone deteriorava a minha voz. E o meu setup de luz era uma luz que eu tinha pego pendurado assim e tal. Então assim, quando você não tem equipamento, beleza, quando você vai tendo condições, eu fui investindo para poder trazer qualidade, né? Então, a ideia é essa, é conseguir melhorar, evoluir, tanto que um ponto que você citou também que é interessante é sobre as marcas, né? Você falou falar com as marcas e tal. Cara, assim, no começo do canal, nenhuma marca queria papo comigo, que eu até entendo, tá, gente? As marcas são empresas, elas precisam de resultado. Assim, ninguém tem uma empresa por caridade, né? Exato. Eles precisam de resultado. .br, não é .org, né? Esse exatamente. Eu entendo perfeitamente. E eu senti a necessidade de buscar qualidade também para que ajudasse nisso, né, nessa conversa com as marcas. Então, hoje em dia, quando eu apresento sei lá, eu quero esse produto aqui que eu achei interessante, ou então eles me oferecem um produto, eu mostro como algo que eu já fiz, né, anteriormente, como uma base para eles terem uma ideia do que eu estou fazendo. E aí eu tenho uns unboxings bem legais, de qualidade top, entendeu? Então isso ajuda bastante. E desde sempre é outra coisa, eu sempre fui atrás, cara. Inglês, por exemplo, eu não fiz curso de inglês nem nada, aprendi sozinho. Com games, música, fui atrás. Claro, não sou completamente fluente, né? Já fui pro exterior, já consegui converso com a galera, leio, falo, mas assim, ainda dá aquelas travarinhas, normal. Normal, mas, isso é normal. O que importa, fui atrás, entendeu? Não fiquei parado, fui atrás. Isso me abriu muitas portas. Então, se tem uma marca gringa que eu quero falar com eles, eu mando um e-mail lá, formulo um e-mail bonitinho, mostro o meu material. Então, isso foi construído ao longo dos anos, saca? E com muitas barreiras, mas é possível. Esse é o lance. Perfeito. Não, cara, assim, é animal porque, ao mesmo tempo que você tá falando isso, cara, eu só me inspiro cada vez mais em você. Isso é animal, pô, você contando partes da sua história, e eu fico me perguntando porque é o seguinte, eu trabalhei muito tempo com criadores de conteúdo, né? A gente sabe que são N cenários e tudo mais. E o maior desafio, eu acho que de todos eles, é bem isso, assim, cara. Tem muita gente que faz um negócio animal, que é talentoso e tal, mas que o suporte no começo é muito difícil, né? Eu lembro que, cara, a gente já trocou ideias sobre várias situações, assim, desde o suporte do próprio YouTube, pô, a entrega do conteúdo, a questão, né, dos direitos autorais, que a gente sabe que, enfim, tem muita discussão aí por trás e tal, mas do outro lado também, o desafio que nem você falou, pô, o viver disso, né, cara, o poder fazer a parceria com as marcas, entregar e tal, e você, cara, é um dos caras que sempre teve muito carinho, assim, o respeito e o carinho das marcas com você sempre foi muito recíproco, né? Eu sei, assim, desde o momento que eu te apresentei pro pessoal da Warner, por exemplo, o pessoal da Warner curte muito o teu trampo, cara, fico feliz. E assim, por quê? Porque você é esse cara, e eu acho que se serve de inspiração para alguém, você falou um negócio muito legal, pô, o inglês. E, cara, você é um dos poucos caras que consegue trazer um conteúdo super estruturado, você não vai jogar qualquer informação, você joga a informação se ela de fato é válida, se trouxe de fora, você vai lá e legenda a informação. Quando a gente fala desse cuidado, esse carinho, cara, e acho que é um exemplo para, sei lá, qualquer pessoa que vá criar qualquer tipo de conteúdo, para qualquer profissional que vá fazer alguma coisa, assim, não se trata só de fazer o que você ama, né, cara? Se trata também de fazer as coisas com amor, né? Sim, exatamente. Educação, né, cara? Então, exatamente. Animal, velho. Animal mesmo. E feliz demais por conhecer um pedacinho dessa história aí, que eu acho que é bala demais. Imagina, cara. Eu fico muito feliz, inclusive, de estar falando isso pra você, cara. Que, mais uma vez, eu te agradeço muito. Não sei se você teve essa noção na época, mas você, mano, me abriu muito a mente, saca? Você me... até a forma com que você falou mesmo, sabe? A forma de carinho, de incentivo, cara, é muito, muito importante isso. E obrigado, valeu demais. Não, animal, tamo junto, pô. E, cara, deixa eu trazer aí algumas curiosidades, isso daqui é legal. Uma das coisas que eu lembro que foi caricato, cara, que assim, a gente fez um trabalho lá na BGS em 2015, que depois migrou para 2016 e tudo mais, foi muito aquela coisa de palco, né? Sim. E aí eu queria pegar um pouco da tua percepção, porque eu tenho a percepção do backstage, eu tenho a percepção lá de trás das cortinas, né?
de quando você entra no palco e tem aquela galera ensandecida, pai jogando o filho por cima de segurança, sabe? Tem. Aquela loucura toda. Cara, como é que foi pra você? Porque, assim, ali foi, talvez, eu não sei se o primeiro, mas um dos primeiros eventos que você deve ter tido contato com o público em massa, com muita gente ali, olho no olho e tudo mais, né? Como é que foi essa experiência para você, cara? Como é que ia lidar com isso ali, ó, no front, né? Isso é uma outra coisa interessante, porque assim, cara, eu sou um cara tímido. Eu sempre fui um cara muito tímido, assim, na vida, sabe? Um pouco até introspectivo, na minha, assim, bem de boa. Nunca fui de muita festa, de ficar muito em grupo, assim, da galera. E até nesse primeirão evento mesmo, que é aquele que eu tive com você, eu já fui colocado diante de um desafio grande, gente. Porque quem lembra sabe. Os caras me botaram pra narrar uma partida do nada, tá ligado? Eu tava ali tomando um suco. Pô, mano, narra aquela partida ali diante de várias pessoas da indústria dos games, galera grande, jornalista, influenciadores. Eu era, inclusive, o que tinha o menor canal de todos. Então, assim, querendo ou não, quando a gente tá no meio de pessoas que têm canais maiores, que tem tal, a gente se sente um pouco, assim, um pouco... tímido, sabe, meio ali, fechado, meio tímido. Exato. Cara, eu já fui e mandei ali a narração. Ficou boa? Não sei, mas eu fiz, entendeu? Ficou. Então, assim, eu acho que essa ideia foi uma que eu tentei levar também, assim, mano, vou encarar qualquer coisa que vier. Não importa, mano. Botou ali, eu vou. Animal. Então, realmente, essa experiência de palco é muito legal, porque a BGS, inclusive, foi uma experiência incrível, né? Foi onde eu tive o contato pessoal, né, próximo com os meus seguidores, com meus inscritos. E, cara, na hora que você tá ali no backstage, né, tudo fechado ali e tal, quando você abre a cortininha ali, que você dá de cara com todo mundo, confesso que é um tanto quanto estranho, porque você tá ali finalmente, pessoalmente, para aquele público que te ouve, e também alguns que não te conhecem, né, porque às vezes aglomera ali aquela galera ali e tá assim, tipo, quem é esse maluco aí? E aí você tem que se comunicar, e faz parte também do trabalho do comunicador você conseguir lidar com diferentes tipos de situação, né? Então, assim, eu confesso que foi um pouco assim, deu uma borboletinha no estômago, total, mas eu consegui levar também, eu dividi o palco com pessoas incríveis, como o Rafa, entre vários outros, e também me ajudaram, né, na hora ali, a gente vai conversando e tal, mas a experiência é sensacional, cara, muito, muito boa. Doido pra fazer de novo, pena que a pandemia estragou um bocado aí, mas logo estaremos de volta, pode ter certeza, bora. Logo vai, sem dúvida nenhuma. E é engraçado você falando, cara, me lembro uma cena, porque o Rafa, a gente jogou ele numa situação, acho que deve ser uma mania nossa, mas a gente jogou ele numa situação parecida. Pensa que o Rafa era assim, ó, ele entrou, a primeira, no casting dele, a gente já fez ele entrevistar o Isma, só pra vocês saberem, um super beijo pro Isma, que hoje é super amigo, o Rafa tava na semana passada na casa dele, lá tocando guitarra e tal. O Isma é o gerente hoje de games, né, o Head Games da Warner, e aí o Isma é um cara mega sério, né? Você olha pro Isma, assim, um cara super sério. Ele é sério. Exato, e principalmente super profissional, né? E é engraçado porque o Rafa, a primeira vez que ele foi fazer o cast, eu joguei ele no desafio do seguinte, falei assim, ó, você vai lá na mesa do Ismael, tava lançando o Mirror's Edge, você vai tirar dele features do jogo, não tô nem aí, entendi. Eu vou te jogar no fogo, porque é isso que vai acontecer. Sacana. E o Rafa foi, e cara, a primeira coisa que o Rafa virou e falou, o Rafa, pra quem não sabe, o Rafa Negrão também, e depois a gente marca ele aqui nos posts e tudo mais, mas o Rafa Negrão foi apresentador da ONU, né? E aí é engraçado porque o Rafa olhou para os olhos dele e falou assim, nossa, que olhos lindos você tem. Nesse momento ele fez o Isma rir, ninguém tinha feito ele até então rir, então desde ali eles, cara, super se enturmaram. E aí a gente colocou o Rafa numa situação muito parecida com a sua, que foi na semana seguinte teve o UFC, a gente tá lançando o jogo do UFC lá no prédio do Google e teve uma live, e a gente botou ele de Bruce Buffer lá no meio. Caraca, youtubers versus lutadores, cara. Bom, isso aí, Rafa, tem que se ferrar mesmo. Acho que eu preciso parar com essas manias de enfiar a galera nas enrascadas, trocar uma ideia antes. Mas é bom pegar um desafio assim. Inclusive, um grande abraço pro Rafa e pro Isma, pessoas sensacionais também, que me incentivaram muito também. Muito obrigado, inclusive. Mas eu acho que é bom, cara, porque assim, às vezes você bate de frente com uma barreira, uma possível dificuldade, e sei lá, a própria vida ela vai te jogando, cara. No final das contas, tudo dá certo. Total. Se você se jogar, se você for com o coração mesmo, com você fazendo algo que você tá com vontade, que você gosta, cara, com certeza vai se encaixando ali e acaba dando certo. Não, animal. E o Max, me conta uma coisa, cara, e acho que isso aí é curiosidades mais de trabalho.
Vamos falar de indústria de games hoje, né? Acho que sim, você está mega inserido, você inclusive é referência hoje de caminhos, de futuro, sempre que está lançando uma novidade, você está aí contando, trazendo informações importantes, e é o que eu digo, com qualidade, né? Porque a gente sabe que tem de tudo um pouco, e você sempre faz esse filtro, né? Obrigado. Você acompanhou uma virada muito forte aí da indústria dos games, né? Sim. Você pegou lá do começo e tudo mais. Cara, como é que é trabalhar para você nessa indústria hoje? Tá falando da indústria, não tô nem falando de produção de conteúdo, mas assim, eu sei que você fez, como você falou, você fez muitas amizades, né? O próprio Agaso, por exemplo, é um cara também puta de um criador, cara, genial, queridíssimo, e assim, como é que é para você hoje atuar nessa indústria, velho? O que você sente hoje dessa indústria? Cara, é uma indústria em constante crescente, né? Ela é uma indústria que ela já superou em muito a indústria do cinema e da música, inclusive as duas juntas. Exato. Né? Eu acho que é um mercado em que ainda se existe um certo preconceito, principalmente, eu acho que cultural de alguns países, principalmente. Eu acho que uns já meio que entenderam, mas sei lá, eu acho que a cultura do Brasil, por exemplo, leva muito aquela coisa, videogame, coisa de criança. Sim. O menininho lá, o garotinho tá jogando videogamezinho, mas assim, se tornou algo muito além disso, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros profissionais da indústria que vão desde desenvolvedores, galera do marketing, de toda a estrutura para se fazer um game, se publicar um game, né? Se tornou algo muito grande. Então, assim, é uma indústria em constante crescente, um pouco instável em alguns pontos, né? Porque em algum momento, por exemplo, os jogos mobile surgiram com muita força, né? Somado isso, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas infelizmente têm um poder aquisitivo mais baixo, fica mais difícil de conseguir um console, de conseguir um PC, e aí, por outro lado, muitas pessoas pararam de se interessar ou de conseguir ter acesso a esses consoles e PCs e partiram para o mobile. Surgiram os esportes, né, que são os esportes eletrônicos. Então, assim, é um mercado crescente, um mercado que exige com que você que trabalha nele, que você esteja em constante aprendizado, você tem que estar sempre se maleabilizando ali para você continuar, né? Então eu acho que assim, tem muito para frente ainda, eu acho que o mercado de games ele só vai continuar crescendo, mas que ele vai sempre ficar mudando. Eu acho que vai ter momentos que vão ter tendências, eu acho que a galera tá começando a entender mais que realmente, por exemplo, sei lá, tem jogos extremamente maduros, sabe? Que contam histórias incríveis, extremamente profundas, e eu acho que as pessoas estão começando a entender que realmente isso é coisa séria também, né? Além da parte de entretenimento, e que eu acho que é possível a pessoa que queira trabalhar com isso se inserir tranquilamente, né? É só você se encaixar em algum ponto que você queira, se você quer trabalhar como desenvolvedor. Inclusive, desenvolvimento de jogos no Brasil tá numa crescente gigantesca, tá? E então é um bom momento para você embarcar nessa aí. Inclusive, você trouxe uma provocação legal, tem vaga lá na Afterverse do Brenão, inclusive o Brenão, a gente tem que esperar ele voltar de verba, mas estará aqui com a gente, o Breno Masi, que é uma empresa desenvolvedora brasileira, inclusive, o PKXD, que é um dos games dele, entre outros. Acho que isso é muito legal, você trouxe uma provocação muito bacana, cara, porque a molecada hoje em dia, muitos deles sonham, né? Você deve receber direto comentários assim, enfim, ou gente sempre interessada, Sim. E sabe, putz, como é que eu entro? Como é que eu faço? Sim. De que forma eu chego lá? Enfim. Atualmente eu recebo muito, assim, são dois pontos. Um sobre a criação de conteúdo, né? Então, pessoas que estão ingressando nisso e querem saber alguma dica, alguma coisa. E também sobre o desenvolvimento de games, eu tenho já há muitos anos apoiado desenvolvedores independentes, né? Se você pegar o meu canal aí, eu já publiquei, sei lá, mais de 1000 vídeos de jogos de independente. Pô, pra caramba, cara. Inclusive, talvez o seu canal é um dos que mais ativa isso hoje, né, cara? É muito legal. Eu tento, cara. Eu tento, porque assim, eu sei a dificuldade que entendeu? Eu tenho amigos que são desenvolvedores independentes e que buscam, que tem muita qualidade no que eles fazem, os caras buscam expertise, os caras estão atrás de melhoria, de trazer um produto legal, mas o Brasil em si é um país que traz umas barreiras, né? Então eu vou citar até um exemplo aqui, eu tenho uns amigos que trabalham num jogo e eles iam receber o Dev Kit, que é o kit de desenvolvimento para console. A alfândega travou o negócio. Puta e vida. Se eles não tirassem o Dev Kit em alguns dias, né, que tem um período que fica lá, eles iam mandar de volta. Então os caras tiveram que fazer um corre insano para conseguir tirar os Dev Kits que estavam presos na alfândega.
E aí vai todo o processo, computador que é caro pra caramba, entre outras coisas. Então, assim, o desenvolvedor independente, sobretudo em países que não tem uma condição tão boa, né, países de segundo, terceiro mundo, eles acabam tendo uma barreira muito grande. Então eu sempre busco isso. Eu trago, sei lá, desenvolvedores do Vietnã, já trouxe do Vietnã, de Marrocos, do Brasil, entre vários outros, para tentar dar um pouco de visibilidade para eles, né? E eu já notei, eu já recebi o feedback de vários deles que, através do meu vídeo e de outros criadores também que trouxeram, eles conseguiram fazer com que o projeto andasse. E, de fato, alguns já lançaram o jogo e foram sucesso e já estão indo pro 2 e assim vai. Então, é uma parada que eu gosto muito de fazer, assim. Tentar... Vocês estão entendendo por que Max MRM é Max MRM? É disso que eu tô falando, cara. É isso, cara. Pô, aí você me deixa encabulado, pô. Não, é verdade, pô. Parece que é brincadeira quando eu falo, mas não é não, Max. Isso é muito legal, porque, cara, se você parar para olhar para outros criadores, são poucos os que têm esse olhar, né? Porque, assim, não se trata de fazer conteúdo, ou produzir um conteúdo para o mercado de games. Se trata de construir uma comunidade e fazer parte dessa comunidade, né? Sim. Cara, isso é um negócio que eu acho animal do teu trabalho mesmo, assim, e que isso sirva de inspiração para essas próximas gerações, né? Por isso que eu pergunto muito da tua visão do mercado de games, que, assim, você é um cara que contribui, de fato, para isso, e aquele negócio, como bem você falou, é para que os papais, as mamães que estão vendo seus filhinhos crescerem, né, os pais e mães que têm molecada querendo estudar games e tudo mais, não é que a molecada fica só ali jogando videogame, né? É o que eu falo, puta, não é que o bebê nasceu, ele vai mexer no celular, ele não é um gênio, e nem é para proibir o celular, o patati patatá, exatamente. Tem que junto, faz parte. Mas tem sempre o meio termo, né? Exato, é isso, e esse é o ponto, e assim, e aqui tá um exemplo do que você está fazendo, de um caminho correto, né, cara, do apoio à indústria, da criação de conteúdo, que é algo muito querido, muito solicitado e talvez muito desejado, né, principalmente das gerações anteriores aí, e que tem muito espaço, né, cara, tem muito espaço para desenvolver comunidades, esse é um ponto importante. Sim. Cara, como profissional e como comunicador, eu sempre busquei também a evolução pessoal, né, então eu olho os vídeos antigos meus, eu falo, mano, cara, o que esse Max estava fazendo? Porque é natural a evolução do ser humano num todo. Você evolui na sua vida em tudo que você faz, tá? Então, assim, por exemplo, eu cortei palavrão dos vídeos, eu falava palavrão esporadicamente e tal. Eu cortei por quê? Porque apesar do meu público ser, na sua grande maioria, maiores de idade, ou pelo menos 16 mais, cara, às vezes eu recebo assim... Olha, Max, a minha filhinha de 4 anos, ela te adora, ela faz a sua intro aqui junto com você. Animal, eu pensei, cara. Pô, mano, tudo bem, eu poderia falar palavrão, o pessoal até acha engraçado, até poderia me dar mais engajamento, mas e se aquela garotinha ali me vê falando um negócio desse? Então eu cortei, às vezes, raramente sai um assim, quando eu tomo um susto, às vezes sai um susto, inclusive. Aí eu ainda dou uma censurada ali ainda, mas assim, são coisas que como comunicador você vai evoluindo e você vai tendo uma percepção, sabe? Então é algo que você tem que pensar, cara, você está fazendo um conteúdo para muita gente. Você tem que ter responsabilidade sobre o que você está fazendo, entendeu? Total. Então é algo que eu sempre busquei, assim, evoluir nessa parte humana e profissional dentro da criação de conteúdo também. Animal, cara. E assim, Max, o que é bacana, e acho que é talvez aí uma leitura, seria a galera entender assim, pô, é muito legal ver evolução, e de fato você falou um negócio que, puta, é batata, cara, você tinha uma pegada mais pro humor, aquela coisa toda tal, hoje você tem essa questão da construção da comunidade, do apoio à comunidade, de ser um agente de mudança mesmo, acho que é muito nítido isso no teu trabalho hoje, e aí, olhando para o futuro, Max, olhando para você aí na tua posição, né, tendo hoje o poder de fala que você tem, né, a influência que você tem, o que você acha que é importante para esse mercado, né? Por exemplo, puta, a molecada que entrar, o que eles deveriam ficar de olho para ter de valores, de crenças, de entendimento sobre o papel na indústria, assim, algo como do tipo, se o Max de hoje pudesse dar uma dica para o Max lá do começo, né? Que dica seria essa? Seria mais na parte de criação de conteúdo ou de um modo geral, assim, Cara, acho que de um modo geral, assim, olhando, porque acho que da criação de conteúdo tem muito da técnica, né, e a gente sabe que tem muito da tua particularidade como artista, né? Sim. Mas olhando assim, putz, às vezes a molecada não sabe nem muito para onde ir, mas se ela pudesse ouvir uma dica, aquela dica que ela leva para a vida, sabe, tem uma mensagem para essa situação? Cara, ó, e assim, ao meu ponto de vista, eu acho que
é muito difícil porque cada pessoa, como indivíduo, ela tem uma percepção diferente dos acontecimentos, né? Até a própria história de vida que a pessoa passou, o que ela vivenciou, acaba mudando um pouco essa percepção de visão do que ela tem. O que eu diria, né, seria para o Max lá do passado, eu acho que eu diria, cara, para eu fazer exatamente o que eu fiz, talvez algumas dicas mais pessoais, assim, de algumas coisas para facilitar, né? Tipo assim, sei lá, por exemplo, faz isso, compra aquilo ali, sei lá, porque no decorrer do tempo a gente acaba fazendo bastante coisa errada, investir em coisa errada, equipamento errado e tal. Mas eu acho que seria, uma coisa que eu ouvi, inclusive, é o seguinte: persevera, porque quando você chega lá na frente, você vai olhar para trás, muitas pessoas vão entrar junto com você naquela ideia ali, né, naquilo que você está fazendo, e só os que continuam vão chegar lá na frente. Os que pararem, eles vão ficar para trás, entendeu? Perfeito. Então, hoje em dia, eu vi muita gente que começou comigo que ficou para trás. E os que perseveraram, por mais que tenha dificuldade, eles acabaram continuando, entendeu? É o que eu falei, eu sei que é diferente para cada um, né? Às vezes surgem coisas na vida que acabam impedindo, mas assim, se você tiver a oportunidade, se você puder perseverar e se aprofundar no que você vai fazer, inclusive isso é algo que eu acho que é muito importante hoje em dia, que eu percebo, Fernando, que assim, a galera, principalmente a galera mais jovem, e também a galera que influencia de um modo geral, eu acho que tem que se incentivar mais as pessoas a pesquisarem, a saber mais, tá ligado? As coisas estão muito superficiais, muito rápidas, muito imediatistas, né? O próprio conteúdo que se vem mostrando hoje em dia é tudo muito rápido. Às vezes o cara ele não tem a paciência de ver meia hora ali de explicação, ele pula ou quer ver um conteúdo mais curto. Ou põe no vezes 2 e acaba nem entendendo o que está sendo passado. Nem entendendo. Ali. Então, assim, é algo que eu acho que faz muita diferença. E até algo que eu queria muito ver nas gerações futuras é que o pessoal buscasse mais informação, seja mais entusiasta, sei lá, goste de alguma coisa, cara, sabe? Procura alguma coisa na qual você gosta, se especializa, vai a fundo, não fica só na parte rasa, porque se você ficar no raso, cara, você não vai conseguir ir pra frente, entendeu? Então eu acho que seria uma mensagem no geral, se aprofunde no que você gosta, não tenha preguiça, vai pra dentro, entendeu? Pô, animal. Tá vendo? É disso que eu tô falando, gente. Aqui tem lições e assim, cara, você vê que a história do Max assim, é uma história que tem muito da aplicação tua, do teu, né, da tua índole ali mesmo nas execuções que você coloca no teu dia a dia. E aí, assim, eu acho que é animal, cara. É animal porque falta, acho que, como você falou, falta muito disso, né? Falta. E é legal ter essa tua leitura, que você vê, o Max que construiu a prova de que falta muito ainda, às vezes, puta, a galera tá tentando, não tá dando certo, tal, falta muito de, puta, põe o que eu falo, energiza que rola, né, cara? Tenha gosto, entusiasmo. Exatamente. O entusiasmo é algo muito importante, cara, porque, assim, por exemplo, o cara, ele quer ser criador de conteúdo. Aí ele quer postar um vídeo ali, 2, 10, e quer bombar e, porra, não é assim, cara. Às vezes disso, acontece. Né? De repente você vira um meme ali, você estoura, acabou. Pode acontecer, mas a busca não é essa, cara. Entendeu? Você tem que se especializar, estuda a plataforma que você está trabalhando, aprende sobre algoritmos, sobre metadados, sabe? Fica próximo do que você está querendo fazer. Por mais que surjam dificuldades, às vezes, de repente, cara, passa por elas, tenta se especializar, melhorar a si próprio, entendeu? Antes de problematizar outra coisa, vê o que você está fazendo de errado, vê o que você poderia melhorar e vai em frente, entendeu? Eu acho que isso falta muito hoje em dia, cara. Eu percebo que o pessoal, principalmente os jovens, e eu acho que não é culpa deles, tá? Claro. Eu acho que é culpa de um incentivo, ou melhor, de uma falta de incentivo para que eles tenham uma visão um pouco mais ampla da coisa, sabe? Se utiliza muito aquele termo hoje em dia, a bolha. A pessoa fica muito dentro da bolha, então, assim, às vezes a sua percepção do que está acontecendo não é algo que realmente reflita a realidade. Então, se você talvez abrir um pouco a sua mente, e se houver um incentivo a isso, eu acho que as pessoas conseguem, de um modo geral, evoluir, assim, bastante. Animal. É disso que eu tô falando, senhora. Disso que eu tô falando. Max, pra gente já caminhar aqui para os nossos finalmente, 3 regras aí do Toque Podcast são importantes. A primeira delas é, pra galera que quer continuar tendo um pouquinho do Max, tendo um pouquinho do Max em casa, no computador, no celular,
Max, o que você deixaria para essas pessoas? Um livro, uma frase, uma música, um vídeo teu, um vídeo de um amigo? O que você acha que é importante as pessoas levarem um pouco dessa tua história para a vida delas? E o que você deixaria para elas, cara? Cara, eu acho que, de um modo geral, eu acho que se eu resumisse isso a uma obra só, ficaria muito restrito. Eu acho que a minha mensagem seria como... Tem que citar o ET Bilu, mano. Busquem conhecimento. Eu acho que a ideia seria essa, cara. Não se restrinja a ficar sempre na superfície, mano. Você, indivíduo, você que tá me assistindo aí, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que você já é um milagre do universo, você tá num planeta habitado, você é um cara que sobreviveu lá à luta dos espermatozoides, cara, você já é um ser diferenciado, você é plenamente capaz de conseguir qualquer coisa, e isso depende, claro, um pouco de fatores externos, mas também depende de você. Então, a minha ideia é isso, cara. Busquem conhecimento, busquem melhorar, busquem saber das coisas, de tudo, mano. Não falo só escola, não, tipo matemática. Cara, astronomia, fotografia, culinária, ciências, qualquer coisa, mano. Busque conhecimento, porque o conhecimento, ele vai te trazer muita coisa boa. Ele vai te abrir muitas portas e ele vai abrir a sua mente também, sabe? Então é isso. Não fica só no raso. Se aprofunda no que você for fazer ou no que você quiser e segue em frente que vai dar bom, mano. Animal. É isso. Sobre essa visão de mundo de Max, eu quero fazer a próxima pergunta, que é a seguinte, Max. O que inspira o Max? O que hoje, cara, faz você acordar, sei lá, você acordou meio de saco cheio, pôs a música, falou, cara, essa música é incrível. Ou cara que você ouviu, o que inspira o Max hoje? Cara, o que me inspira hoje são os boletos. Quando eu olho eles, eu fico inspiradão, mano. Cara, eu acho que... de fato, faz muito sentido. O boleto me inspira bastante. Mas eu acho, cara, que assim, um ponto bom de você ter passado muita dificuldade, eu acho que é você ver a prospecção das coisas de um modo diferente. Então, assim, cara, eu passei umas paradas muito difíceis. Então, quando eu olho o que eu tenho agora, tipo assim, onde eu cheguei e onde as coisas estão rumando, eu percebo, cara, que a coisa limpou, sabe? Tá bom. Então o que me inspira é isso, cara. Você perceber que as coisas melhoraram e que isso tá continuando e que eu tenho saúde, graças a Deus, posso continuar fazendo o que eu tô fazendo. E as pessoas ao meu redor também, né? A própria Pan, que tá sempre comigo, me ajuda pra caramba. Então, assim, ver a prospecção disso e que só tende a melhorar, não só no sentido financeiro que eu digo de um modo geral mesmo, né? Crescimento pessoal. Eu acho que é a parada que me inspira, cara. E fazer o que eu gosto também ajuda muito, tá? Eu até costumo dizer, eu não trago nada no canal que eu não goste, tá? Inclusive relacionado a marcas, a produtos, cara, eu só mostro pro meu público o que eu considero bom pra mim. Se você tiver a noção do quanto de coisa que eu já neguei, e assim, que me ajudaria muito financeiramente, você não tem noção, porque eu não acreditava naquilo ali, naquele produto ou naquela coisa ali. Então eu acho que isso é a parada que me motiva, assim, a vida de um modo geral me motiva bastante. Animal, cara. E você falou uma coisa que é muito certa, e assim, você, de novo, é um dos caras, por isso que eu falo, eu tenho, cara, muita honra e muito orgulho de estar batendo esse papo com você, porque isso é um filtro muito difícil hoje em dia. Cara, saber escolher, saber dizer não, principalmente, né? É como você falou, vai chover de tudo na tua frente e você sabe o valor daquilo que você construiu. Acho que é um negócio muito foda, cara, muito legal. É até um pouco triste, assim, cara, porque assim, conforme o seu canal vai crescendo, você vai tendo a oportunidade, por exemplo, de receber os jogos diretamente das publishers, né? O que é uma parada profissional. Às vezes a pessoa acha que você recebe o jogo pra jogar, pra brincar, mas não, é profissional. Exato. E às vezes o cara chega pra mim e fala assim, você só falou bem desse jogo porque você ganhou. Cara, se você soubesse o meu nível de profissionalismo e o que eu já recusei, que eu poderia ter ganhado, muito dinheiro, muito dinheiro, que eu recusei porque eu não achava correto, né, por conta da minha índole, cara, você não falaria isso, com certeza. Mas, óbvio, a pessoa às vezes também não fala, a percepção dela é diferente. É limitada, né? Exato. Tem uma visão limitada. Muito né, só do canal, então não do teu lado business. Mas eu fico feliz de deitar no travesseiro à noite, e saber que o que eu tô fazendo é correto. Isso é algo também que me deixa bem feliz, assim. É saber que eu tô fazendo a coisa certa, independente do que acha. Animal.
É isso, gente. É isso. Isso é Max MRM, gente. Max, isso. Conta pra gente. Então, a gente encontra Max MRM nos canais digitais aí como um todo, YouTube, Facebook, né, o Instagram. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Max MRM. Eu acho que tanto o Twitter quanto o Instagram é @MaxMRM_gameplay, mas se você tacar Max MRM ali, você vai me achar. E principalmente no YouTube, né, que é o canal que eu mais trabalho ali, conteúdo diário de qualidade lá pra quem quiser e puder assistir. Agradeço. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, porque vão perguntar assim, quem significa MRM? Mas isso você assistir o canal dele... Um dia vai ser revelado. Um dia vai ser revelado. Mas é um segredo de Estado. É isso. Mas se a gente mantém isso aqui, também não vai sair aqui, não. Não. Segredo. Maravilha. E, Max, deixa eu te perguntar. Quem você indicaria para estar sentado aqui? Você fala assim, puta, você devia falar com fulano. Fulano tem uma história legal, acho que é bacana, passa uma mensagem legal. Quem você indicaria para estar aqui com a gente? Cara, eu tenho muitos amigos criadores bem próximos, que são pessoas bem legais, assim, que eu fiz amizade ao longo do tempo também. Isso é outra coisa que eu achei muito interessante, né? Você ter essa amplitude de criar novos amigos. Eu indicaria alguns. Pode falar alguns? Pode, super. Eu indicaria o Agaso, por exemplo, que é um cara que eu acho super gente boa. Inclusive, o BRKS Edu. Pequenininho lindo agora, pequenininho. Tá com... Cara, o filho dele é lindo demais, né, cara? Veja lá os stories dele, é muito bonitinho, mano. Muito bonitinho, cara. Eu indicaria o BRKS Edu também, que é um cara que já passou por muitas coisas também, assim, tipo, ele tem uma expertise, um cacife bem grande pra falar sobre o assunto. O Lux Salamander, que apesar de não aparecer muito na câmera, ele aparece às vezes. Exato, né? Mas também mas é um cara super gente boa também, que eu tive o prazer de conhecer também, grande amigo. Você tá falando, mas você sabe que a primeira vez que a gente viu a cara do Lux foi lá no evento da... Foi lá no evento? Caraca, que louco, ele, inclusive. Foi nesse evento, cara. Que louco. E pra fechar aí, o De Menor 11 também, que é um criador de conteúdo que ele cria desde os 13 anos, eu acho. Ele começou o canal, se não me engano, com 13 anos. Por isso que o canal é de menor. Ele já é de maior, mas o canal é de menor. Só pra constar. Ele é um cara também muito gente boa, a gente troca bastante ideia também. Eu acho que seriam 4 nomes aí bacanas pra vocês chamarem aí, que vai dar um papo legal. Animal. Botaremos em pauta, sem dúvida nenhuma. Max, cara, primeiro, puta satisfação, de verdade. Obrigado por esse papo. Muito legal conhecer um pouco mais de você, né, desse cara que eu sei que é um cara incrível, que faz um trabalho incrível, puta profissional, puta pessoa, sem dúvida nenhuma. Feliz mais uma vez. Obrigado por esse papo, pelo teu tempo, que eu sei que é correria, mas, cara, muito, muito feliz de ter essa conversa contigo, sem dúvida nenhuma. Pô, obrigado você, cara, pelo convite. Fico muito feliz de ter esse espaço aqui, de poder falar com o pessoal. Obrigado a quem aí se deu o tempo de nos assistir, de nos ouvir. Fico muito feliz também. Espero que desse papo aí, se uma pessoa conseguiu tirar um pouquinho de incentivo, de felicidade de alguma maneira, eu já tô satisfeito aí em ter participado. E obrigado, Fernando, pelo incentivo também, cara. Você, mais uma vez, é um cara que me incentivou e me incentiva muito. Muito obrigado de coração mesmo. Pô, imagina, tamo junto sempre, cara, pode ter certeza. É isso aí. Gente, agradecer vocês por esse papo, como o Max falou, putz, super feliz pela presença, se você ouviu até o final. Inclusive, não se esqueça, né, estão aqui os links, né, de todos os itens que a gente falou, sugestões, os canais do Max. Tóquio é Inovativo lá no Instagram ou no Spotify e no YouTube Tóquio Podcast. Não se esquece de se inscrever caso você queira receber ou ficar acompanhando o que a gente está postando aqui. E aguardo vocês lá no nosso próximo bate-papo. Fechado? Até a próxima, gente. Obrigado.